boa noite. Começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 29 de agosto de 2012. Hoje, que é aniversário da cidade paulista de Leme e também Dia Nacional de Combate ao Fumo. E estes são os destaques do nosso programa. Transformação da Junta Comercial do Estado em autarquia é aprovada pela Assembleia Legislativa. Alta do preço da ração está inviabilizando a avicultura paulista. Número de policiais militares assassinados cresce 73% em São Paulo e doença pulmonar crônica mata um brasileiro a cada 4 horas. Para comentar os assuntos desta quarta-feira, estamos recebendo o deputado Marco Aurélio, do PT, e o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Vamos à primeira manchete de hoje. A Assembleia aprovou por unanimidade o projeto de lei complementar do Executivo que transforma a Junta Comercial do Estado de São Paulo em autarquia especial e dispõe sobre a criação de seu quadro de pessoal, plano de carreiras e sistema retribuitório. Deputado Marco Aurélio, o que eu entendi nessa votação de ontem é que é exatamente dar mais autonomia à Junta Comercial, já que ela era totalmente, antes da aprovação do projeto, vinculada ao governo. O senhor acredita que esse novo modelo vai facilitar, até desburocratizar um pouco o trabalho da Junta Comercial de São Paulo? A expectativa é que acelere os processos, né? Porque um dos grandes problemas hoje de você abrir uma empresa é a demora. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, há um tempo atrás, né? E você tinha que vir trazer o papel. Você demorava para depois saber que aquele nome de empresa não podia, porque tinha outro nome e tal. Claro que o tempo se modernizou, mas agora, como autarquia, ela ganha uma autonomia para se modernizar mais, para ser mais rápido, mais ágil, porque não pode uma pessoa que quer abrir o seu negócio, o poder do Estado ser o grande dificultador. O poder do Estado tem que ser aquele que facilita a vida de alguém que quer empreender, que quer abrir uma empresa, né? Então, agora, como autarquia, ela ganha uma autonomia. Só para vocês terem ideia, diversas cidades, por exemplo, a água é própria. Normalmente, a água nos municípios que não é Sabesp é uma autarquia. Né? Então, tem uma estrutura própria, um jurídico próprio, um corpo funcionário próprio, plano de carreira próprio. Então, a expectativa é boa. A Assembleia deu a sua contribuição para que, nesse ponto, o Estado de São Paulo dê um passo adiante. O senhor falou de abrir, mas fechar também é complicado pra caramba. Muitas vezes mais difícil fechar do que abrir uma empresa, não é, deputado Marco Aurélio? Aliás, foi muito bom você ter falado isso, porque às vezes tem pessoas que acham que fechar a empresa é apenas entrar na inatividade. E aí, o que acontece? Como ela não fecha oficialmente, passa 1, 2, 3, 4 anos, ela acaba recebendo na casa dela uma cobrança de um tributo que continua sendo gerado, porque do ponto de vista legal, ela existe. Ah, mas já fechei essa empresa faz tempo, não funciona. Sim, não é que você fechou, você parou de funcionar, mas você não fez o fechamento. Então é importante que as pessoas que queiram parar uma atividade, consulte o seu contador para fazer a paralisação das atividades com o fechamento oficial da empresa, senão os impostos continuam sendo gerados e não tem como perdoar depois. Eu não sabia como funcionava a junta, na verdade, dentro da estrutura hierárquica e de ligação com o governo. Mas vendo a aprovação do projeto, eu como cidadã, né, e tenho minha empresa também, mas nunca fui falar, o que faz a junta? Não, a gente dá para um contador que faz todo esse trabalho. Eu acho que dá mais credibilidade, deputado Carlão, porque quando a gente fala tudo vinculado muito ao governo, pende, né, para o lado do executivo. Eu acho que criando esse novo modelo dá muito mais credibilidade ao trabalho da Junta Comercial. A gente falava até do impostômetro, né? Verdade. Que a Junta também apresenta isso para a gente. Ana, primeiro eu quero cumprimentar você, ao deputado Marco Aurélio, nosso companheiro aqui na Assembleia, dizer, Marco Aurélio, que primeiro que as pessoas, quando entram para a atividade em alguma empresa, normalmente ela está passando por uma situação difícil. Já tem alguns impostos que ela não conseguiu recolher. Então ele não consegue fechar a empresa. Aí ele cai num erro de parar com aquela empresa e daí 8 anos, 10 anos querer voltar. Você já foi prefeito, eu já fui prefeito. A gente sabe o grande transtorno que isso traz. Porque a pessoa fala, poxa, mas faz 12 anos que eu não emito uma nota. Tá bom, mas ele não encerrou a atividade comercial dele. Ou a prestação de serviço. Que gera imposto. Que gera imposto todo ano. E não tem prefeito. O prefeito que tirar esse imposto, você sabe melhor do que eu, ele vai praticar um crime contra o patrimônio, contra o erário público.
Então, quer dizer, é uma dificuldade isso. As pessoas Mas não têm... tem aquelas coisas de anistia, deputado, que eu também Quando, não entendo. quando a prefeitura, por exemplo, eu fiquei 8 anos, eu não dei anistia. Eu acho que a gente tem que privilegiar o bom pagador. Claro. E não a pessoa que acostuma com anistia a cada 2, 3 anos, não paga nunca para poder esperar a anistia no ano seguinte. É uma faca de Isso dois aí, gumes também, isso aí né? tem uma discussão muito antiga, mas vamos falar da nossa matéria, que eu acho que é de extrema importância. Pelo que nós estávamos conversando um pouco antes no programa, a autarquia vai dar uma autonomia maior, né? Quando você tem qualquer tipo de poder autárquico, você vai ter lá um superintendente, ou você vai ter um ordenador de despesa. Você vai ter, não é mais o Estado o responsável, né? O responsável é o ordenador de despesa, que deverá ser. E para a contratação de pessoas, agilidade, processo de desburocratização, eu espero que melhore. Todos os municípios querem ter uma parte da junta comercial para poder agilizar os processos, que a gente tem problema em todas as cidades. Então, eu espero que isso é um avanço. Isso é um projeto de lei do ainda secretário e hoje deputado Paulo Barbosa, né? Que lutou muito para que isso acontecesse até hoje e com certeza agora ele deve estar muito satisfeito e muito feliz pela aprovação do seu projeto. Está licenciado, mas claro, deve estar feliz com a aprovação do seu projeto. E é interessante dizer que a receita da junta vai ser formada por dotação atribuída pelo Estado, em seus orçamentos anuais, como já acontecia, mais as transferências feitas pela União, que também tem essa obrigatoriedade, por créditos adicionais e recursos vindos da arrecadação dos preços devidos pelos atos de registro do comércio, atividades fins, das taxas e emolumentos de qualquer natureza, etc, etc. Quer dizer, essa autonomia financeira também vai ajudar, eu acho que a celeridade está nisso, né, de aumentar o quadro de pessoal, informatizar, coisa que a junta teria dificuldade. Não é papel do Estado mais, né? Esse vínculo total com o Estado. Não perdeu o vínculo, né? Isso. Mas ganhou não é papel, um pouco mais, vamos dizer assim, de ar. Eu acho. Né? Vamos falar um pouquinho de um assunto que o deputado Carlão Pinhatari entende muito bem, que é a avicultura paulista. Uma discussão aqui, realizada na Assembleia Legislativa, falou sobre as dificuldades do setor neste momento. Vamos lá. Comissão de Atividades Econômicas realizou uma audiência pública para tratar dos problemas que atingem o setor da avicultura paulista. Estavam presentes o presidente da Associação Paulista de Avicultura, Érico Poser, o presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do Estado de São Paulo, FETIASP, Melquíades de Araújo, e representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Fernando Bucala, além de representantes do setor avícola. Eu lendo a matéria, deputado Carlão, a gente vê que tem fatores externos, né? A crise em outros países afeta o setor, como afeta outros setores. A gente tem uma crise hoje também no setor da laranja, que a gente tem acompanhado. Mas o que mais está afetando a avicultura paulista nesse momento? Ana, é uma série de fatores, como você bem disse, né? O avicultor, eu sou avicultor desde a década de 80. Né? Nós tínhamos só granjas, primeiro a gente só criava frango, hoje a gente tem frigorífico, incubatório, enfim, né? Fazemos um abate e geramos nessa empresa quase 1.000 empregos diretos, só nessa empresa. E essa atividade no estado de São Paulo, atividade avícola, é uma das poucas atividades que ainda fixa o homem no campo. Quanto ela representa, né? Hoje? 50 mil funcionários hoje. Já foi maior o setor? Já foi, mas não muito, não muito, né? A produtividade faz com que a gente crie mais frango com menor número pela produtividade que tem. Então pela isso aí não mudou. Também. Mas aí é uma das poucas atividades, foi isso que eu acho que é o pior, uma das poucas atividades que fixa o homem no campo, que você ainda tem o papel do granjeiro. E é uma remuneração de uma indústria. No campo, onde ele não paga água, onde ele não paga energia, onde ele tem casa para morar, tem uma vida muito melhor. Ele não pode criar nenhum animal, nem suínos, nem galinha, porque pode trazer doença para as granjas. Mas ele pode ter uma granja, quer dizer, ele pode ter uma horta, quer dizer, e fixe o cara tem uma boa rentabilidade, um bom salário. Né? Mas o grande problema hoje é que 80% da ração consumida nas aves, né, é de commodities, ou é de soja ou é de milho.
Com essa seca que teve nos Estados Unidos, o milho subiu mundialmente. O milho saiu. O milho sempre custou de 5 a 8 dólares. A saca. A saca. Hoje está 15. Estava 11. Já está em 15, 16. A soja sempre custou, o farelo de soja, de 350, 370 dólares a tonelada. Hoje está custando 680, 700 dólares a tonelada. Isso em percentual aumenta quanto o preço para o consumidor? 60% está aumentando o custo do frango vivo. Frango o custo vivo. do frango vivo. Industrializado Quando fica você mais caro vai ainda. industrializar, você vai ter um aumento de custo de produção muito próximo de 30%. Então, 1 quilo de frango vai ter que ser vendido aí a R$ 3,60, R$ 3,50, R$ 3,40, que ainda é a proteína animal mais barata que nós temos no mundo, a melhor e mais barata. Então, eu percebo que isso vai ter que se fazer. O estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, vem com uma invasão muito grande. As grandes empresas, fiscal, né, de novo. As grandes empresas, BR Foods, que se juntou a Sadia, Perdigão. A palavra correta é o seguinte: estavam as duas em dificuldade financeira. Se juntaram, houve um aporte medonho do BNDES, que eu não sou contra, eu acho que tem que ter havido, senão era milhares de empregos de pessoas na rua. Mas não só para grandes empresas, mas não só para grandes empresas. Carlão? E aí eles se fizeram fazer. E vêm para o estado de São Paulo a Sadia, por exemplo. Vou te dizer isso, uma coisa que é muito claro isso. Ela vendeu aves semana passada numa grande empresa aqui em São Paulo, a R$ 2,40. Nós estamos vendendo a R$ 3,00. O que essa grande empresa fez para forçar a baixa do produto? Pôs na área de venda a R$ 1,99. Perdeu 51 centavos por quilo, mas fez um chamariz. Ele tem ali mais 10, 12 mil itens para ser vendido. Claro. E o frango, todo mundo sabe o preço. Claro. A dona de casa, hoje, o estado de São Paulo consome, o Brasil, 42 quilos per capita ano. O estado de São Paulo, 68 quilos per capita ano. Então, aqui é o grande centro consumidor. Então, nós precisamos de ajuda. Qual que é a proposta que nós queremos fazer para a Secretaria da Fazenda, para o governo de São Paulo? Para que seja sobretaxado na barreira. Claro. O estado do Goiás já faz isso com a gente. O estado do Mato Grosso já faz isso com a gente. Paraná quer vir vender frango, não tem problema, paga um imposto na barreira. Faz uma substituição tributária que é permitida e é possível. Pelo menos ele vai ter que pagar no preço da tabela que seria. Então ele não vai conseguir jogar fora o mercado e arrebentando. Nós já tivemos quase 3 mil demissões no ano passado. Então é muito preocupante essa situação da avicultura em São Paulo e a gente vai ter que fazer algum estudo para ajudá-los. E a gente vê que politicamente é possível mudar o quadro, deputado Marco Aurélio. E a situação da avicultura, na minha opinião, é pior que da laranja, porque a laranja ainda pode mudar de cultura. Eles estão pensando em ir para a cana, plantar outra coisa. Mas na questão da avicultura, não, você tem toda uma estrutura para essa criação de aves. Então, você mudar para outro setor é muito mais difícil. Só para dar um número para o deputado Marco Aurélio. Cada aviário custa aproximadamente 6 dólares por ave. Um aviário hoje, 40 mil aves. Então dá 240, 250 mil dólares um aviário. E a gente nota que a saída é fiscal mesmo, deputado Marco Aurélio, não tem outra saída. E eu estava escutando atentamente o deputado Carlão, tem um domínio grande da matéria, que fica claro, né? Ou o Estado faz uma política tributária para proteger, ou hoje é um frango, amanhã vai ser outro. Sim. Por quê? Porque esse problema do intercâmbio com os demais estados, e cada um fazendo a sua prática de acordo com seus interesses, né, realmente quebra a economia de outros locais. Esse exemplo que deu, de uma empresa que coloca o preço abaixo, porque essa perda nesse produto é compensado por outros. Quer dizer, concorrência desleal, né? Totalmente desleal. É crime, né? Então, quer dizer, ou tributa-se hoje, que é uma saída, ou hoje é o frango, semana que vem ou mês que vem vai ser outro produto e assim vai. E nessa guerra todo mundo perde, né? Perde porque às vezes você pode estar pensando, peraí, mas se eu estou comprando por R$ 1,99, estou ganhando hoje por R$ 1,99. A hora que você quebrar a economia local, você vê o preço que você vai pagar. É como o pãozinho do supermercado. Eu acho que pão tem que ser vendido na padaria.
Porque no supermercado eles cobram muito mais abaixo da padaria, porque tem muito mais produtos. A padaria tem, mas o supermercado também tem outros itens a mais. Então acaba, você compra um pãozinho por 10 centavos na padaria, na padaria não, no supermercado, e na padaria custa 30 centavos. Nem me fala isso. Aqui em São Paulo não faça isso, porque eu moro em cima do supermercado. Você eu compro pão no supermercado. Você vai na padaria. Porque na padaria eu vou ter que sair lá, andar 1 quilômetro. Em Votuporanga, na minha cidade, eu só compro em padaria, que é mais prático para você fazer. Então começa a comprar na padaria, vai andar um pouquinho, fazer um pouco de exercício. Estou precisando. Vamos falar um pouco agora de uma situação preocupante, é um assunto que os deputados que defendem a categoria e que falam muito de segurança pública vêm trazendo à tribuna da Assembleia Legislativa, que é o assassinato, né, de policiais militares em São Paulo. Vamos lá. O número de policiais militares mortos na cidade de São Paulo cresceu 73% nos 7 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 57 PMs assassinados contra 33 entre janeiro e julho de 2011. Mas é preciso deixar claro que o aumento aconteceu com os policiais fora do serviço, né? E que, claro, existe também uma mortandade aí dos policiais em serviço, mas que eles morreram em maior número fora de serviço. Que reflexão tem que ser feita, deputado Marco Aurélio, quando a gente vê uma manchete como essa? Bom, a questão da segurança tem que estar na ordem do dia do governador, porque quando você começa a atingir as pessoas que trabalham na segurança, eles serem assassinados, você começa a pensar, peraí, mas sob o comando de quem? Sob o controle de quem que está a segurança em São Paulo? Não é? Então, eu acho muito perigoso, porque eu tento ler o que é que está por trás disso, o que tem por trás disso. E isso gera, para que o profissional, policial militar no caso, ele vai trabalhar com que condições psicológicas? Quer dizer, todo mundo sabe que o policial militar ele tem que trabalhar na repressão, e não é a ordem dele a repressão de tal forma que leve alguém à mortalidade. Mas se ele se sente ameaçado, psicologicamente, ele está numa situação complicadíssima. É aquela coisa, dizer, sai sem saber se volta. Sai sem saber se volta e ele fica pensando até que ponto eu posso agir dentro das regras e das normas se eu estou sendo ameaçado. Eu acho isso, assim, muito grave. Eu espero que o governador dê uma resposta urgente para esses casos, porque, outra coisa, nós já fizemos debate aqui sobre operação delegada e tal, muita gente defende, outros não. Eu defendo que o policial militar tenha um salário que ele não precise fazer bico. Por quê? Porque é fundamental que a passada... Ou que se regulamente isso, né? Eu acho que não pode deixar do jeito que está. Mas acontece que mesmo regulamentando, o que acontece? Um policial, depois de 12 horas, seria fundamental que tivesse qualquer outro tipo de atividade menos voltado para a segurança, para se recompor física e psicologicamente. Né? Agora, hoje ele vai por causa da questão financeira. Né? Quer dizer, eu acho que isso também deixa o policial muito vulnerável. Eu acho isso, assim, um índice, assim, vergonhoso para o Estado de São Paulo. Há alguns anos eu tive a oportunidade, deputado Carlão, de fazer uma matéria sobre o dia a dia de um policial militar. E a gente pegou um policial que tem uma realidade comum, que é policial que mora na favela. Ele saía com a fardinha dele dentro de um saco de supermercado, de um pacote de supermercado, e com a funcional dentro do sapato, porque ele tinha medo de ser abordado até chegar ao quartel e ser morto, porque naquela época já havia essa, vamos dizer assim, essa perseguição a policiais militares. E isso está voltando, quer dizer, o tempo passou e a gente não viu uma melhoria na segurança desses policiais militares. Era isso que eu queria entender, quer dizer, eles continuam ganhando mal, morando mal, tendo que fazer bico, com armamento inferior, né, ao dos bandidos. Então, a população conta com esse pessoal para a segurança. E acontecendo isso, a gente fica cada dia mais amedrontado, apavorado. Ana, eu tenho uma opinião um pouco diferente, não só sua, como do deputado Marco Aurélio. Lógico que a preocupação é de todos nós. Você perder uma pessoa, não interessa se é policial militar, se não é policial militar, o que é? O que nós não podemos é perder vidas. Claro. Nenhuma, né? Nenhuma. Claro. Nenhuma, né? Eu acho que o policial militar, ele está se fazendo hoje, trabalhando, primeiro que com
os investimentos que o Estado foi fazendo, ele começa a chegar muito mais rápido nas cenas dos crimes. O confronto é inevitável, muitas vezes. É inevitável, né? Como a repressão está sendo muito forte no Estado de São Paulo, eu acredito que o embate é maior. E isso não é bom. E nós temos uma grande equipe na Polícia Militar, né? Todos eles têm na sua cabeça uma vontade enorme de defender a população. Eu acho que isso é muito claro. Sobre a operação delegada, quando você pega um policial que ele trabalha 12 horas e só vai trabalhar daí 36, 12 por 36, que é a média, se ele descansar 12 horas e quiser trabalhar as outras 8 horas, eu não vejo nenhum problema. Porque é opcional, é opção dele fazer. Eu sou completamente a favor da operação delegada nesse sentido. Primeiro que não é obrigatório. Lógico que eu gostaria que o policial militar entrasse ganhando 7, 8, 10 mil reais. Todos nós gostaríamos, né? Então, quando você começa a falar de salário, você vê a greve, o problema que nós estamos agora com o policial federal. E que ganham muito bem. Pô. Tá certo? Não só, né? Policial federal, outros segmentos aí. Então, quer dizer, e tem todos os seus problemas. Eu acho que a gente tem que investir cada vez mais na pessoa, no profissional. Uma capacitação melhor. Eu acho que a gente tem que dar uma defesa maior para esses policiais, porque eles ficam vulneráveis à rua. Ele tem que combater o vagabundo. O vagabundo não tem nada a perder. Tem nada a perder. É matar ou morrer, o cara né, rouba deputado, lá uma pistola, ou uma metralhadora e sai matando o policial. Né? E todos os policiais são bem armados, mas com uma arma característica para ficar, não é uma arma de guerra. Uma arma legal, né? E hoje você pega algumas armas presas que vieram de guerrilhas, que é uma preocupação enorme, aquele tal de mata a polícia, né, que fura a defesa, como é que chama? O colete à prova de bala. Quer dizer, poxa vida, é muito preocupante isso. Eu acho que tem que haver. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Estado de São Paulo faz um trabalho muito bom. Quero cumprimentar o coronel comandante França, que está fazendo um trabalho excepcional, né, na Polícia Militar. Eu acho que ele está conseguindo dar um brilho maior nessa categoria que é tão bem defendida no Estado. E no fim, os municípios acabam também se aliando com as guardas municipais, a gente vê um incentivo. Eu me lembro que há pouco tempo, não sei se há essa informação ainda, se é verdade, que São Caetano do Sul dava um adicional para os policiais militares que ali trabalhavam. É que muitos vinham de outras cidades e acabam recebendo esse incentivo. Né? E eu acho que é por aí. Eu acho operação delegada, viu, segurança Ana? não é uma questão política, não, né? Não é. A operação de delegada, se aliar mesmo. Na minha cidade, por exemplo, se aproveita no SAMU, na UPA, que ele já tem treinamento para isso. Sim, já tem essa né? formação. E quem são aquelas pessoas? Normalmente é bombeiro, tá? Polícia ambiental, né? Não é o policial que está na rua. O policial que está na rua realmente ele não aguenta mais, ele tá com estresse, com tudo. Mas esses policiais que têm, entre aspas, né, um serviço menos cansativo ou menos perigoso, a periculosidade é menor, né? Não que não é, mas também é. Então, essas pessoas que fazem um trabalho enorme ajudando na segurança pública. E a guarda civil teria que fazer apenas as guardas dos próprios municipais. Claro. As nossas escolas, as nossas praças, os não prédios. Não confundir o papel, né, que é perigoso. Para não confundir o papel que é perigoso. Mas acaba ajudando nisso, deputado Marco Aurélio. Mas é preciso não confundir, porque se um guarda civil municipal fizer algum ato que extrapole... Ele não tem poder de polícia, né? Sabe, ele entra numa complicação muito grande. Você sabe que tem uma coisa, seria até bom disso aí uma hora puxar. Teve um policial militar, um guarda municipal, que apreendeu um bandido, né? E que depois o advogado dele conseguiu provar que aquele cara não poderia ter prendido ele naquela situação. Então, quer dizer, uma coisa bem difícil. Né? Eu acho complicado também, mas acho que a gente tem que confiar na nossa polícia. Eu defendo também a nossa polícia do Estado de São Paulo. Eu acho que são poucos os ruins, né? A gente sempre acontece uma coisa, a gente acaba colocando todos na mesma vala. Sim, não é verdade. São exceções, graças a Deus, e eu acho que a população tem que acreditar. Eu falei no começo do programa que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, e claro, né? A gente não poderia deixar de falar sobre o assunto. Vamos lá. Morrer sem ar deve ser uma das piores formas de morrer. Olha como é aberta a matéria, né? Se você fuma, imagine isso antes de acender o próximo cigarro e considere parar de fumar o quanto antes.
Pensar assim pode parecer mórbido, mas esta imagem é uma ameaça real para os quase 8 milhões de brasileiros portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, a conhecida DPOC, uma condição progressiva causada predominantemente pelo fumo. Deputado Marco Aurélio, nesse dia, o que dizer aos teimosos que, sabendo que o cigarro faz mal, continuam fumando? Primeiro que é o seguinte, né, o que leva uma pessoa ao fumo não é só a questão da consciência, porque a pessoa sabe que o cigarro não faz bem. Os fatores são outros. Eu tenho uma opinião... Uma doença, né? Tabagismo é uma doença. Mas eu tenho uma opinião de que nós estamos avançando muito. Por quê? Porque há alguns anos atrás, fumar era algo elegante. Né? Quando alguém fumava, tem a pessoa que atingia a maioridade, isso aqui. Hoje não. Era um charme, né? Era um charme. Hoje não. Hoje, você está num local e tem gente fumando, o pessoal fica até olhando, olha, ele está fumando. Eu acho que está mudando a cultura. Isso gasta um certo tempo. Isso vai levar mais tempo. Mas eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho. Fumar não é elegante, fumar não te dá maioridade, fumar não te dá nenhum tipo de status, como se pensava no passado. Né? Queira Deus que essa cultura continue avançando, para que as próximas gerações não usem de cigarro, mas não use porque não tem nenhum tipo de relação com ele. Hoje, algumas pessoas têm inconscientemente uma relação com o cigarro. E aí, não basta fazer aqueles comerciais, não fume, tudo porque... eu li um livro sobre isso, né? Isso só incentiva a pessoa a fumar mais ainda. Né? Porque a questão não é só racional, não é só consciente. Existe coisa física. Existe dependência também. Coisas inconscientes que levam a pessoa ao fumo. Eu digo o seguinte, eu e o deputado Carlão estamos de parabéns. Né? Nesse dia a gente pode dizer, o senhor já parou faz quanto tempo? 90 dias. Ainda eu costumo dizer que eu não parei ainda, eu só não estou fumando. Não, exatamente. Tá bom, aquela coisa, o vício é que nem a bebida, né? Você para de beber, não tome o primeiro gole, porque você volta. Uma coisa, não dê a primeira tragada, viu, deputado Carlão? Eu também. Mano, eu acho que eu vou começar a roer unha, comer chocolate. Nós paramos em 3 deputados. Eu, o deputado Celso Gílio e o deputado Caruso. Nossa, né? Olha que exemplo. E dia 20 de junho. Né? Vamos lá fora tal, e pronto. No gabinete não pode fumar. Não pode fumar. Mas eu acho, você sabe que o constrangimento que o fumante passa hoje é uma coisa impressionante. Né? Essa lei que foi aprovada por essa casa de lei aqui, há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, eu não me lembro quando foi, acabou de que você não pode fumar em lugar nenhum. Hoje o fumante é inconveniente, infelizmente, e eu fumei 30 anos da minha vida. E a preguiça também, né? Eu estar aqui na sala e ter que fumar lá fora na rua, você acaba desistindo. Eu vou te dizer uma coisa, é impressionante como é que você sente cheiro das coisas hoje. Sabor. Impressionante. Como é que incomoda. Hoje eu falei para minha chefe de gabinete, quando eu vinha chegando, eu falei, dia 29 de agosto é o dia de combate ao cigarro, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou comemorando isso, que eu me lembro. Parabéns, eu também. Eu também estou. Olha, força de vontade, eu acho que saúde, né? Para tudo se tem um jeito. Eu sempre falo isso. Minha avó já me dizia isso. Só para saúde, né? Para problemas sérios assim, é que a gente não consegue mesmo resolver. Então, força de vontade e vamos parar de fumar. Quero agradecer, deputado Carlão Pinhatari, deputado Marco Aurélio. Quero agradecer a você. Manchetes Online vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.